Olá, alunos! Bem-vindo a mais um encontro de filosofia. Dessa vez, se você é do primeiro ano, eu estou falando diretamente com vocês. A gente está falando das últimas aulas da apostila de vocês, que é uma apostila que conseguiu contemplar o primeiro e segundo bimestre. Essa é a primeira parte, vou falar sobre uma escola hoje, são duas, e vou falar sobre a querela dos universais. Mas eu quero que você dê muita atenção nesse princípio, é uma aula que para mim é muito interessante, porque fala bastante sobre religião, todo mundo sabe que é um assunto que eu gosto bastante de conversar sobre. Então vamos lá, sem mais delongas, já abra a sua apostila, a gente está falando da página 31, Filosofia Medieval. Só para a gente não concluir sem que eu trabalhe com vocês daquela forma que eu gosto, que é da linha do tempo, vou trazer para vocês como que a gente contempla nossos estudos, tá, gente? Eu vou dar o espaço da lousa para que você possa copiar, já apareço novamente. Beleza? Vamos lá. Nesse primeiro momento aqui, a gente falou nas primeiras aulas, lá no começo da apostila, que a forma de contemplação do conhecimento no início da história humana, a gente fala que os homens utilizavam do mito ou da mitologia. Aí, quando o mito é confrontado, a gente entra numa nova fase da filosofia, que é a fase que nós conhecemos e tivemos aula sobre, que são os pré-socráticos, que são aqueles que, assim como a mitologia, tem o mesmo objeto de estudo, só que com outra ótica. Isso tá ok para vocês? Vamos lembrar aí de Demócrito, vamos falar de Parmênides, vamos falar de Heráclito. Pré-socráticos são aqueles que pensam, né, querem descobrir a origem do universo, porém de outra forma. Cosmologia, cosmogonias. Galera, uma baita revisão para você, uma aula muito importante para você assistir e prestar atenção. Depois que a gente contempla os pré-socráticos, a próxima escola, na verdade, que nós estudamos foi a de Sócrates, que é aquele que a gente não tem certeza sobre o seu nascimento, sobre ele ter nascido de fato, existido de fato, porque não deixa escritos. Depois de Sócrates, nós tivemos a nossa aula falando sobre Platão, que é quem de fato fala sobre Sócrates, porque era o professor de Platão. Então, Platão, você segura essa informação, vou falar bastante sobre ele, caso você não se lembre. Ele é aquele cara que faz aquela viajada na maionese aí, sobre a questão de mundo das ideias, mundo sensível, alma, corpo, verdade, mentira, cópia. E lembra disso, gente? A gente vai falar mais nessa aula sobre isso. E por fim, que foi o assunto das nossas aulas passadas, Aristóteles. Essa parte aqui, nossa, não sei que vai saindo caneta daqui. Essa parte que contempla aqui, ó, ficou linda a minha chave. Nós chamamos de filosofia clássica, né? Essa filosofia clássica aqui, ela contempla então esses grandes nomes da filosofia, né? Tanto que Sócrates é considerado o pai da filosofia, mesmo não sendo o primeiro, porque nós temos o primeiro que é Tales de Mileto. Ok, muita informação? Acho que não, né? Por que a professora resolveu fazer isso antes de começar de fato a nossa aula? Primeiro que eu gosto de história, então para o pessoal assistindo é de Guapo, sabe disso. E aí também para que na sua mente não fique perdido o caminho que nós fizemos, porque quando a gente estuda filosofia, é legal que você pense também no que está acontecendo no mundo, no mesmo momento que os filósofos surgiram, porque daí fica muito fácil, tem muito a ver com a aula de hoje. Qual é o tema da aula de hoje? Filosofia medieval. Lembra então, se eu estou falando que você tem que unir filosofia com história, você já sabe então que esse nome não é do além, não é um nome que, não tinha nome para dar, vamos dar esse. Não, nós estamos falando de uma filosofia que existiu em que período da história? Idade Média. Aí a gente tem na apostila de vocês, já na página 31, uma obra de arte que contempla muito daquilo que é a Idade Média. Assunto religioso. Quem é o grande controle da Idade Média? Igreja Católica. Pessoal do primeiro que está assistindo esse vídeo sabe muito isso porque vocês estudaram recentemente a Idade Média. Então não é um assunto que está perdido na história, que você viu lá no sexto, ou no sétimo, ou no oitavo ano, que seja. Você aprendeu isso agora há pouco. Foi o assunto que os professores de história trouxeram para você. Então, vai ficar muito simples você entender que, se estamos falando do período da Idade Média, que é do século V ao XV, que é esse período que contempla a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, nós sabemos que o grande controle do pensamento, das artes e de tudo mais, Igreja Católica. Então, não seria estranho pensar que na filosofia medieval, quem são os dois grandes nomes são dois padres.
Então, na aula de hoje, a gente vai falar da primeira escola, que é a escola patrística, que tem como grande nome Santo Agostinho, que vocês conhecem, que é o nome da escola de vocês, mas a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Vamos agora, isso aqui só foi uma introdução, né? Porque na verdade é uma discussão bacana pra gente fazer sobre essa arte que tem na apostila de vocês, sobre a questão de que na Idade Média, se você vê nas imagens da Idade Média, essas imagens sacras, a gente não vê muita expressão no ser humano. Então, assim, a gente vê que existe, né, a figura de alguém superior, no caso dessa imagem, Jesus, no caso, e esse alguém, os outros têm que se assemelhar a ele. E isso tem muito do caminho que eu vou falar agora. Essa ideia da aproximação que o homem queria ter de Deus, de uma figura que seja superior, sublime, e que ouça, né, todos os pedidos e tudo mais. Isso tem muito caminho do cristianismo também. Sem mais delongas, agora eu vou para a página 32 da apostila, uma parte de introdução, ok? Vamos lá. Idade Média, então, é esse período que eu falei para vocês. É um período conturbado, né, na parte ocidental da Europa. Nós sabemos o que está acontecendo. Está acontecendo aí o fim do Império Romano, a queda de Roma, a gente vai ver ali no século IV. E esse fim, né, do Império Romano vai cair naquilo que a gente vai conhecer como Idade Média. E antes disso nós sabemos das invasões bárbaras. Então tá rolando uma grande crise na Europa. Por quê? As pessoas não têm mais a figura de um rei, né, centralizador, nem do imperador. A gente vê essa invasão germânica no primeiro momento e depois de outros povos. Existia então por parte da população um medo, um espanto, um não saber como reagir, o que fazer. E ao mesmo tempo que cresce a crise na mente das pessoas, cresce também a espiritualidade. Por quê? Porque as pessoas, elas não sabem o rumo a seguir, elas não sabem o que fazer e elas precisam se apegar a algo que seja muito forte. Então, talvez, ou na verdade é isso daí que vai carregar um dos grandes motivos da igreja ficar muito forte nesse período, né, gente? É de esperar. E isso você pode falar, né, se você está assistindo esse vídeo aqui, a gente está falando de 2020, nós estamos vivendo um período de crise por causa do Covid. E se você procurar, né, eu estava procurando recentemente, porque eu ia falar, né, trazer um sermão na igreja, que desde que começou a pandemia, o número de acessos no Google a palavras Deus, fé, aumentou muito. Por quê? Porque as pessoas em crise, elas precisam de algo a se apegar. Então, cresce também de novo a espiritualidade. Isso tem muito a ver com a Idade Média também. Por quê? Porque esse período de crise motivou as pessoas a se aproximarem da fé, da religiosidade, coisas que a filosofia... Aqui, deixa eu voltar, a filosofia aqui já quer quebrar. Lembra que eu falei nas primeiras aulas com vocês que é a discussão entre fé / razão. Então, assim, não funciona e vai voltar a funcionar na Idade Média. Pra gente continuar ainda, a gente precisa falar do cristianismo, né? O cristianismo, ele surge ali no final também do Império Romano. Dei essa aula de história, então vocês também sabem, vocês que estão aí seguindo das outras escolas, que Jesus Cristo aparece ali nesse final na região da Palestina. É uma pessoa bondosa que prega a caridade, que prega o amor ao próximo, prega a redenção e a vida eterna. Tanto que é nesse período que os cristãos aparecem. Claro, depois da morte de Jesus, eles aparecem, inclusive no começo eles vão ser perseguidos e depois eles passam a ser a religião oficial do Império. Não sei se vocês se lembram, ali no final a gente tem alguns imperadores que inclusive vão decretar o cristianismo como religião oficial e vão abrir caminho para a Igreja Católica se fortalecer. E lembrar que católico significa universal, né? Então, assim, não universal do reino de Deus, tá, gente? Mas uma igreja universal, que abranja todas as outras religiões. Então, os primeiros cristãos, eles começaram, né, ali da região da Palestina, eles começaram a fazer ações e de expansão dessa religiosidade e encontrou muito caminho nesse período. De novo, crise, medo, espiritualidade. Então, os cristãos são os pequenos cristos. Esse nome cristão aparece na Bíblia ali quando começam os primeiros missionários. A gente tem os discípulos. E aí a gente tem a história de Jesus baseada nos evangelhos, na linha de Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos sinóticos. Mas não é uma aula de teologia. É só para encaixar você no que eu estou falando. Ok? Superamos essa primeira parte que na apostila de vocês está como introdução na página 32.
Nós temos Roma, então, como sede dessa igreja. E nós temos aí o primeiro filósofo que eu vou falar para vocês hoje, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, que é a região onde ele está, né? Ele reside. Ele vive aí nesse final do século IV e começo ali da Idade Média, século V. Ele se converte ao cristianismo já adulto e começa a se aproximar do clero. E ele cria essa escola como se fosse assim, nós precisamos propagar o Evangelho de Jesus. Então essa filosofia é baseada no Evangelho do cristianismo. Então ele cria essa escola, só que antes mesmo dele se converter ao cristianismo, ele já estudava e ele já tinha uma admiração pelo nosso querido Platão. Por isso que eu quero que fique bem gravado, eu optei por fazer em 2 partes, já faço normalmente, mas essa daqui principalmente para que você entenda. Santo Agostinho se aproxima de Platão. Segura essa informação para a próxima aula eu falar do outro santo que vai se aproximar de outro filósofo. Ok, aí a gente vai para a parte bacana da nossa aula. Estou aqui também com a apostila de vocês, bem grifadinha por sinal. Vamos para a página 33 para vocês entenderem na prática o que a escola patrística fala. Bora lá comigo? Vamos lá. Primeiro, a visão que Agostinho tem é então da figura de Deus. E quem é Deus? Deus é o ser perfeito. Lembra? Forma perfeita. Platão, olha Agostinho, Deus perfeito. E o que nós, seres humanos, somos? Cópia de Deus. Se você ler a Bíblia aí, por isso que eu falei, cara, não julga Platão antes de ter essa aula aqui, porque vocês vão ver que quem é cristão e que está assistindo essa aula, você vai entender que, cara, se você acha que Platão é louco, se você é cristão, você também é. Mais ou menos isso, tá, gente? Isso foi um tapa na minha cara quando eu aprendi. Mas vamos lá. Quando eu lembro da Bíblia, a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é o ser perfeito. Então, o ser humano é cópia imperfeita de Deus. E aí você já vai para a segunda parte. Deus é perfeito e Deus é espírito. Lembra que a professora falou? Quem reside no mundo das ideias? A nossa alma. Aqui no caso, Deus é quem reside, então, nesse mundo que eu vou falar como é chamado. E aí nós somos o quê? O corpo. Você fala, professora, mas ele acredita que nós somos só corpo? Não, nós temos alma. O homem tem alma e corpo. Mas nós somos tendenciosos ao pecado. Por quê? Porque o homem, ele é... Vamos falar aí, ele é quem? Ele sofreu com a herança do pecado original de quem? Adão e Eva. Cara, isso aqui vai dar uma boa pano pra manga, tá, gente? O que é esse pecado original? A visão que Agostinho tem é que nós nascemos em pecado porque nós herdamos os nossos pais, que são Adão e Eva. Quem estuda a Bíblia sabe também que eles pecaram lá no começo. Então, todo ser humano já nasce no pecado. E aí ele precisa alcançar a salvação. Gente, pra quem conhece a Bíblia também vê isso, né? Que tem uma passagem que fala exatamente sobre isso, que nós nascemos no pecado. Isso é chamado pecado original. Então a visão dele é que nós somos corpo e nós já herdamos isso. Então nós temos uma tendência ao pecado. Ainda mais porque nós residimos naquilo que ele vai chamar de cidade dos homens. Mais uma divisão que vocês vão relacionar muito ao mundo sensível e o mundo inteligível. Ele divide então aqui em 2 cidades. A cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus, alunos, é o que seria, se fosse uma aula de Platão minha, ao chamado mundo das ideias. A cidade dos homens seria o que nós chamaríamos de mundo sensível. E como nós residimos, nós, que somos aqueles que herdamos o pecado original e residimos aqui, nós somos tendenciosos a sempre pecar. Só que nós podemos nos aproximar, nem tudo está perdido, daí que é a teologia de Santo Agostinho. Nós podemos alcançar a Deus porque Deus, em sua bondade e misericórdia, como ser perfeito, dá ao homem uma chance. Essa chance é chamada de graça. Graça, o que é? Perdão dos pecados. Então, eu me aproximo de Deus através da graça. E aí que está a origem do conhecimento. Vocês se lembram que eu falei que através da lembrança, da reminiscência, nos aproximamos da verdade? Aqui é através da fé, através da graça. Então, nesse momento, mais do que nunca, ele se afirma na ideia mesmo da Idade Média, que é a fé. E aí eu coloquei uma frase aqui embaixo: ter para entender. Muito louco falar isso em filosofia, né?
porque filosofia não acredita em fé, mas enfim, é que ele traz de novo. A visão que Agostinho tem é que Deus faz leis imutáveis, mundo das ideias. E essas leis imutáveis podem ser atingidas quanto mais me aproximo de Deus através da fé, que aí eu recebo a salvação, que é de graça. De graça é um favor que eu não mereço, eu recebo esse favor. Então, o que eu quero trazer para vocês, alunos? Eu quero trazer para vocês que quando ele usa a frase crer para entender, é que primeiro vem a fé, depois o entendimento. É como se nós já tivéssemos dentro de nós, né, através da nossa alma, o entendimento, né? E precisamos ter fé para acessá-lo. Então, o que cai nisso daí? Cai na aula de Platão de novo, gente. Lembra que eu falei que as ideias são inatas na aula de Platão? Nascemos com as ideias e com o tempo vamos lembrando, através do conhecimento, é a mesma coisa. Então, nós temos dentro de nós algo que é de Deus e vamos, através da fé, recebendo a graça e nos aproximando de novo daquilo que já está lá dentro de nós. Louco, né? Então, galera, essa é a ideia do Santo Agostinho. Vocês viram que não todo momento eu aproximei ele de Platão. Dá uma dica para vocês, que vocês assistam essa videoaula. Se vocês não se lembrarem da aula de Platão, assistam a de Platão novamente. Ou abram a apostila de vocês em Platão. E há muita comparação. É um tema bem bacana. Você vai ver que, por mais que a filosofia ela tente voltar-se para a razão, ela está nesse momento voltando de novo à mitologia, que é a fé, longe da razão. Beleza, alunos? Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. É uma aula muito interessante, muito bacana, porque a gente pode tirar muitas ideias que se aproximam ou não se aproximam da fé. E aí a gente continua esse assunto semana que vem, então a gente não tem tarefa para essa semana, uma vez que essa é a primeira parte. Muito obrigada pela sua atenção, até mais!